Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise fundamentalista contábil da empresa Guararapes. Aqui está Espaço Laser, mas é a empresa aqui, Guararapes Confecções Sociedade Anônima. Bom, começando aqui pelo patrimônio líquido, esbocei graficamente aqui o balanço patrimonial da empresa. O ativo total é representado aqui pela linha amarela, o passivo total pela linha cinza e o patrimônio líquido pela linha laranja. Bom, a gente consegue verificar que a maior parte do volume financeiro aqui é representado pelo ativo total, ou seja, em questão de patrimônio, a empresa tem mais bens e direitos a receber do que obrigações a pagar, que é a parte do passivo aqui. O que a empresa tem de bens e direitos consegue aí cobrir todas as suas obrigações que ela tem a pagar com fornecedores, empréstimos e financiamentos, folha de pagamento, questão dos impostos também. Então é um aspecto positivo a empresa ter o ativo superior ao passivo. Quando a empresa tem um passivo superior ao ativo, a situação financeira da empresa está muito prejudicada. Bom, a gente tem aqui a questão do patrimônio líquido, é um aspecto negativo, que em questão de volume financeiro, a empresa tem mais passivo do que patrimônio líquido. A gente consegue verificar aqui, então, teve um tempo aqui que a empresa teve mais patrimônio líquido do que passivo. Patrimônio líquido é o capital que é investido pelos sócios e acionistas e onde é reinvestido a questão dos lucros da empresa. Aqui ficou um bom tempo, praticamente metade aí da empresa foi investido com capital próprio e outra metade através de recursos de terceiros, mas a partir aqui do começo de 2019 até os períodos atuais, aí a última apresentação de resultado foi o terceiro trimestre de 2022. Hoje a empresa está sendo financiada mais com recursos de terceiros do que com recursos próprios. É um cenário assim, o ideal é sempre que a empresa seja financiada com recursos próprios do que com recursos de terceiros, porque aqui a empresa está alavancada com recursos de terceiros, por exemplo, empréstimos e financiamentos. A empresa aí ela precisa tomar um cuidado para não gerar atrasos e também ter um custo aí desse capital que são os juros sobre esses empréstimos aí. Então a empresa precisa se organizar bastante aí para acabar não se enrolando e não alavancando muito a empresa e ficar numa situação insustentável. Bom, aqui a gente tem a questão do caixa. O caixa vinha numa tendência de alta, teve um aumento aqui considerável e voltou a ter uma correção aqui. Tem os altos e baixos aqui do caixa, que é normal, porque a empresa, por ser uma indústria e uma confecção, ela precisa estar sempre trabalhando esse dinheiro, fazendo esse dinheiro girar para poder gerar mais caixa, gerar mais dinheiro, e assim a empresa está em constante crescimento. É da indústria de moda, né, confecção de vestuários. Então a empresa aí precisa estar sempre se renovando, está investindo aí no seu parque tecnológico e investindo em pesquisas aí do ramo de moda. Então o caixa da empresa sempre tem que estar em movimento, em constante investimento, para a empresa não parar no tempo. Bom, a gente tem contas a receber, como o verbo já diz aqui, a receber. Isso aqui são promessas de recebimento no futuro dentro de curto prazo da empresa. Aqui são promessas de vendas a prazo, ou seja, aqui são promessas de recebimento, aqui são direitos de recebimento que a empresa tem no período aí dentro de curto prazo, está numa tendência de alta. Historicamente aqui analisando, período pós período vem aumentando esse volume financeiro de direitos de recebimentos da empresa. Então isso daqui é uma projeção de geração de caixa no futuro, está numa tendência de alta, então isso daqui é positivo. Bom, saindo um pouquinho das contas dos ativos, falando um pouquinho de uma conta que eu gosto de analisar bastante, que é a questão dos empréstimos, que fica alocado no passivo da empresa. Aqui eu desmembrei os empréstimos no curto prazo e a longo prazo. Eu gosto de verificar qual o volume financeiro desses empréstimos está alocado a longo prazo e qual o volume que está alocado a curto prazo. O ideal é sempre que o menor volume financeiro da dívida esteja alocado a curto prazo e o maior volume está alocado a longo prazo. Assim a empresa tem tempo suficiente para poder gerar caixa e honrar essa dívida aqui com tranquilidade, fazer seu estoque girar
tempo de receber dos seus clientes e assim gerar caixa e poder manter o pagamento dessas dívidas em dia. A gente consegue verificar que nos últimos períodos, maior parte da dívida da empresa aqui está alocado a longo prazo. Teve um trimestre aqui, dois trimestres que a maior parte da dívida ficou alocado a curto prazo, que não é o cenário ideal, mas no todo aqui a gente consegue verificar que a maior parte da dívida dos empréstimos e financiamentos sempre ficou alocado a longo prazo. Bom, vamos falar um pouquinho de resultado, começando pelo volume de vendas da empresa. Bastante oscilação, sempre com os picos os picos de aumento de vendas aqui no final do ano. Lembrando que o final do ano é o período que tem maior demanda de pedidos, né, por causa da questão do final do ano. Mas se a gente traçar uma linha que está numa tendência de alta, os picos aqui estão cada vez maiores. Aqui teve uma estagnação aqui nos últimos períodos, mas no todo aqui está numa tendência de alta com uma estagnação aqui nos últimos períodos, nas últimas apurações. Bom, aqui a gente tem um resultado bruto, é a primeira apuração de lucro no DRE. Aqui a gente pega a receita líquida menos o custo do produto vendido, ou seja, é o custo. A gente consegue verificar se a empresa teve lucro ou prejuízo na venda do seu produto, para a confecção do seu produto, o custo do seu produto. A gente consegue verificar que sempre teve lucro, vinha numa tendência de alta aqui, os picos, período pós período, os picos maiores de venda, de lucratividade, vinha numa tendência de alta, teve uma correção forte aqui, e vem numa tendência de alta, vem ensaiando uma tendência de alta em questão de lucro. Novamente, sempre teve lucro, nunca teve prejuízo. Teve uma correção aqui dessa lucratividade bruta e vem apresentando uma recuperação aí nos últimos períodos e uma leve correção na apuração dos dois últimos trimestres. Bom, a gente tem um resultado operacional, aqui a gente consegue verificar o nível de lucratividade da empresa, não envolvendo só o custo do produto vendido, mas também as outras operações que envolvem a empresa, mas que não está ligado diretamente na produção dos seus produtos, como despesas administrativas, despesas com consultores, folha sulfite, material de escritório, ou seja, estão ligados à empresa, mas não estão ligados ao seu principal, estão ligados ao custo da produção do seu produto. Bom, a questão do resultado operacional é bem baixa, a questão de lucratividade, apresentando prejuízo forte aqui no segundo trimestre de 2020, apresentando recuperação aqui sempre no final do ano, né, que a empresa tem um volume de venda bem positivo, mas está bem estagnado aqui. Teve essa recuperação do segundo trimestre de 2020, mas está bem estagnado a questão da lucratividade da empresa. Bom, a gente tem um resultado líquido aqui, também parecido com o resultado operacional. Isso aqui a gente pega todas as receitas menos todas as despesas e verifica se a empresa como um todo, envolvendo até as questões externas, foi lucrativa ou não. Altos e baixos, lembrando que o final do ano é o melhor período da empresa. Teve esse aumento considerado aqui, foi uma situação não recorrente, não sei o porquê desse aumento aqui. Deve ter sido a venda de algum ativo ou alguma venda que a empresa fez aí. E teve isso aqui, uma situação não recorrente, pode ver que depois teve a correção. Mas sempre, num todo, então nem leva em consideração esse ponto aqui, leva em consideração os demais pontos. A empresa sempre esteve estagnada, teve esse período ruim aqui no segundo trimestre de 2020. Mas a empresa vem estagnando muito a questão da sua lucratividade, seu resultado, sem esboçar nenhuma tendência, nem de alta e nem de baixa. Bom, pessoal, termino a análise aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem puder estar se inscrevendo no canal já contribui demais para a continuidade do projeto. Quem tiver alguma sugestão ou dúvida sobre a análise, aí deixa nos comentários. Até mais e até os próximos vídeos.